A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nossa reflexão está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 5, do versículo 1 ao 15, que trata do coxo do tanque de Betesda. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nessa situação havia muito tempo, disse-lhe: "Queres ser curado?" Respondeu-lhe o enfermo: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha ao tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim." Então lhe disse Jesus: "Levanta-te, pega a tua esteira e anda." Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram-lhe ao homem que tinha sido curado: "É sábado, e a lei não permite que carregues a tua esteira." Ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pega a tua esteira e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é o homem que mandou que tomasse a tua esteira e andasse?" O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: "Olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior." O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa passagem que acabamos de ler é muito rica em ensinos para a nossa vida. João escreve que era tempo de festa em Jerusalém. As festas judaicas tinham o propósito de agradecer e adorar a Deus no templo. No calendário das festas judaicas tinham 7 principais festas, sendo delas 3 as mais importantes. Nessas 3, os judeus eram obrigados a comparecer a Jerusalém para adorar a Deus. São elas a Páscoa, o Pentecoste e os tabernáculos. É provável que a festividade mencionada aqui por João se trata de uma delas. O judeu tinha acesso ao pátio do templo por várias portas ou portões. Essas portas tinham um significado espiritual que apontavam para Jesus Cristo. João faz menção da porta das ovelhas, ou portão das ovelhas, dependendo ali a tradução da Bíblia que você vai ler. Tinha esse nome porque era através dessa porta que os animais eram introduzidos ao templo para serem sacrificados ou em adoração a Deus, ou também para a expiação dos pecados do povo. Ela também aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus que veio para realizar o sacrifício perfeito, retirando do mundo todo o pecado, assim como está escrito em João 1,29, onde João, o Batista, vendo a Jesus que vinha a seu encontro, disse: "Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João, o discípulo, não informa como Jesus chegou ali, mas podemos entender que ele entrou no templo através dessa porta. E dessa forma podemos supor que o Cordeiro de Deus, aquele que viria a ser sacrificado para tirar todo o pecado do mundo, entrou pela porta dos animais para o sacrifício. O próprio Jesus vai falar disso em João 10:7, onde ele declara: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas." Ou seja, é através de Jesus que entramos na presença de Deus para que a nossa adoração seja perfeita e agradável aos seus olhos, e assim aceita por Ele.
Naquele momento, o povo ainda não sabia disso, mas Jesus estava apenas no início do seu ministério. Apesar disso, Jesus chegou naquele lugar com o propósito de iniciar uma jornada que o levaria a ser crucificado no Calvário, pois ele chegou ali para realizar um milagre que iria chamar a atenção dos religiosos para ele, pois era dia de sábado, dia sagrado para a religião judaica. E nesse dia, o judeu não podia realizar praticamente nenhuma atividade. E como além de curar o coxo, Jesus manda que ele pegue a sua esteira e ande, carregue ela, dessa forma contrariando a tradição oral da religião judaica. Jesus confronta assim o sistema religioso da época, que tinha pervertido a palavra de Deus e valorizado uma tradição oral, que impunha regras muito pesadas ao povo. Naquele momento, nem o povo e nem os religiosos sabiam o propósito de Jesus em fazer este milagre. Bem diferente que nós, que já sabemos que o Cordeiro de Deus já foi imolado e que levou sobre si todas as nossas enfermidades, nossas dores, e é nele, e é ele que sofreu o castigo que nos traz paz com Deus. A obra da redenção da humanidade já foi consumada por Jesus. E desde então, Jesus cura, liberta, sara, salva, batiza com o Espírito Santo todo aquele que crê no seu sacrifício da cruz e também que crê que ele é filho do Deus vivo. A Bíblia vai relatar que próximo ao portão das ovelhas tinha um tanque chamado Betesda, que quer dizer Casa da Misericórdia, e que ali ficavam todo tipo de enfermos, doentes, que buscavam a misericórdia de Deus. E naquele dia, alguém diferente chegou naquele tanque. O dono da misericórdia chegou ali para derramá-la sobre aquele homem. Meu amado, minha amada, a igreja do Senhor é o tanque de Betesda dos nossos dias. Sim, isso mesmo. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas que estão doentes ou enfermas, sejam elas doentes do corpo, da alma ou do espírito, procuram nas igrejas acolhimento, procuram alívio para as suas almas e também desejam receber misericórdia da parte de Deus, e alcançando dessa forma a cura dos seus males. E talvez você tenha chegado aqui nesse canal enfrentando alguma dificuldade em uma ou mais áreas de sua vida. Você talvez não vê mais solução para os seus problemas. Você de repente não está achando direção para o seu caminho. Está com a alma angustiada, que está prestes a desistir tudo. Amado, eu tenho uma palavra para o seu coração. No momento que você assiste esse vídeo, está sendo colocada à sua disposição uma fonte inesgotável de misericórdia, pela qual você pode alcançar alívio para a sua alma, cura para o seu corpo e direção para o seu caminho. Essa fonte tem um nome e chamamos ela de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que busca revelar-se a todo aquele que o deseja encontrar. João escreve que no tanque tinham 5 pavilhões, que são umas coberturas sustentadas por enormes colunas. Os 5 pavilhões representam o descaso que o povo tinha com as Sagradas Escrituras, sobretudo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, substituindo-os pela tradição oral. E mais, na Bíblia, o número 5 tem uma relação com a graça, a misericórdia e com a provisão divina. Ou seja, o povo tinha se afastado da palavra de Deus e por esse motivo Deus tinha se afastado do meio do povo. Como resultado, o povo adoeceu o seu corpo e ficou enfermo da alma e do espírito, e estava carente da misericórdia de Deus para ficar novamente são. Mas aquele dia chegou o Cordeiro de Deus cheio de misericórdia e derramou sobre aquele homem que há 38 anos estava padecendo daquela enfermidade, e dessa forma religou-o novamente com Deus.
O mesmo Jesus que derramou da sua glória naquele lugar, está derramando-a sobre a sua igreja, curando, sarando, libertando, salvando e batizando com o teu Espírito Santo. Escuta, meu irmão, naqueles dias o povo se afastou da verdadeira palavra de Deus e por causa disso Deus tinha se afastado do povo. Mas hoje nós estamos ligados ao Pai por meio de Jesus Cristo, e da sua palavra está gravada em nossos corações. Por isso Jesus não se apartará de nós. Apenas devemos crer em Deus e em Jesus e nas suas palavras, guardar e praticá-las. João escreve ainda que o motivo pelo qual os doentes e enfermos se encontravam naquele lugar era porque de tempos em tempos descia um anjo e movimentava a água do tanque, e o primeiro que entrasse no tanque era curado de toda enfermidade. Aquela multidão de enfermos que estavam rodeando aquele tanque estavam depositando a sua esperança no anjo, que de tempos em tempos movimentava a água, para que dessa forma um fosse curado. Mas a igreja do Senhor não deposita sua confiança em anjos. Ela deposita sua esperança no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, e não guarda movimento de águas. Espera sim no Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que ressuscitou ao terceiro dia, e ele não vem para movimentar as águas, mas sim para derramar a sua glória, o seu poder e seu Espírito Santo sobre todo aquele que crê, sendo este salvo, sarado, curado, liberto e batizado com o Espírito Santo. Mas havia um outro motivo também, irmão, para que os doentes e enfermos ficassem naquele lugar, que João não menciona em seu relato, que é o seguinte: segundo a religião judaica daquela época, os enfermos e doentes eram considerados impuros e não poderiam entrar no templo para adorar a Deus. Sendo assim, aquele lugar possivelmente seria também o mais próximo que eles poderiam chegar do templo para alcançar o favor de Deus em suas vidas. Mas hoje vivemos um tempo da graça. Você que está assistindo a esse vídeo, que já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador de sua alma, é transformado em templo do Espírito Santo. E o que isso quer dizer? Isso significa que Deus não está mais do nosso lado de fora, mas sim dentro de nós. E você que está enfermo, doente, ou sofre com qualquer problema de saúde, seja corpo, alma ou espírito, tem toda a liberdade para adorá-lo em espírito e verdade, no seu íntimo, não necessitando de permissão de alguém para fazê-lo. A única condição é ter nascido de novo no Espírito através da fé em Jesus Cristo. João faz questão de escrever que o homem estava naquela situação 38 anos. O número 38 na Bíblia está muito ligado à perseverança, provações e à libertação. Um exemplo dessa relação é o Salmo 38. Neste salmo, Davi confessa que pecou contra Deus, reconhece sua total dependência de Deus e clama por misericórdia, pede perdão do seu pecado, pois sabe que as provações são consequências do seu pecado e deseja que Deus o liberte, dando alívio para a sua alma. Entenda algo, meu irmão. Não importa para Jesus há quanto tempo você está em alguma situação complicada, sem saída, o quão desafiador é o seu caso. Na verdade, quanto maior é a sua dificuldade, maior é o milagre que Ele irá operar em sua vida, e maior será a glória do Pai através do Filho. Chegando perto daquele lugar, Jesus lhe faz uma pergunta, que à primeira vista pode parecer até lógico, mas tem algo muito profundo por trás dessa pergunta. Jesus poderia ter perguntado ao homem se queria andar, ou se ele desejaria ter suas pernas curadas, mas não o fez, porque o objetivo de Jesus não era apenas curar sua condição física,
mas sim restaurá-lo por inteiro. A intenção era curar além do corpo, curar o seu espírito e sua alma, que também estavam enfermos, levando-o dessa forma mais uma vez à presença de Deus. Quando Jesus pergunta ao homem que ele quer ficar curado, Jesus está lhe oferecendo uma oportunidade de mudança, de uma condição que lhe aprisiona naquela enfermidade, para uma condição de liberdade na presença do Pai. João explica essa condição no versículo 14, quando Jesus encontra o homem no templo e aconselha a não pecar mais, para que não lhe aconteça algo pior, dando a entender que aquela enfermidade foi decorrência de um ou mais pecados e que em algum momento Deus permitiu que ela viesse sobre ele. Mas a resposta daquele homem revelou também que ele já não tinha mais esperança de alcançar a cura na sua vida, pois depois de tantos anos de espera, as circunstâncias ao seu redor o oprimiam a alma e lhe impediam de ser curado. Elas lhe sufocavam a alma. Ao olhar ao seu redor, ele não via mais a possibilidade de mudar a sua vida. Aquele homem estava esperando um anjo e não a Jesus, nem ao menos sabia o que Jesus podia fazer por ele. Aquele homem não buscava o seu milagre através de Jesus, ele não o conhecia. Muito diferente de nós que hoje conhecemos a Jesus e cremos no poder do seu nome e cremos também em seu sangue derramado na cruz. Entenda uma coisa, meu amado, minha amada: Jesus é aquele que a Bíblia afirma que foi ungido para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É poderoso para cumprir em nós a sua palavra. Ele quer muito mais do que curar o teu corpo, ou a tua alma, ou o teu espírito. Ele deseja te levar novamente aos braços do Pai. Quando Jesus encontra o homem dentro do templo, lhe diz: eis que já está são, vejo que está são, olha que já está são, dependendo a tradução da Bíblia. Mas ele diz: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Em outras palavras, Jesus diz: estou vendo que você já mudou sua atitude, ficou curado do seu mal, e não foi correndo novamente para os braços do pecado, mas veio se prostrar aos pés do seu Deus para lhe agradecer e lhe adorar. E nós? O que nós faremos se formos curados, libertos, sarados, batizados com o Espírito Santo de Deus? Para qual caminho o nosso coração nos levará? Nos levará o caminho, novamente, o caminho torturoso do pecado? Ou nos levará aos pés do nosso Senhor para adorá-lo e glorificá-lo? E caminhar para os braços do Pai que desde já está preparado para nós? O livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro prega: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Declare ao Senhor: uma coisa eu lhe peço e a ti, Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Enquanto assiste a este vídeo, você pode ser transformado, mas não permita que as circunstâncias ao seu redor lhe impeçam de alcançar a providência divina. Não coloque barreiras para o seu milagre. Abra o seu coração e a sua mente para receber a glória de Deus. Lembre, aquele homem que estava na casa da misericórdia não tinha mais esperança de ser alcançado,
porque até que Jesus chegou e derramou sua glória sobre ele. Se você já recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele já faz morada em você, talvez do seu Santo Espírito. Talvez você que ainda não recebeu Ele como seu único e suficiente Salvador, ou talvez você ainda não teve oportunidade para recebê-lo, eu gostaria de falar com você agora. Gostaria que orasse comigo agora, da seguinte forma: Jesus, eu lhe recebo como meu único e suficiente Salvador. Peço a Ti, Senhor, que apague todos os meus pecados e escreva o meu nome no seu livro da vida. Pois Teu é o reino, Tua é a glória e Teu é todo o poder para sempre. Amém. Eu sou o diácono irmão Délcio e esse é o canal Nas Entrelinhas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer o canal. Se inscreva para receber novos vídeos. Compartilhe e abençoe outras vidas da mesma forma que você foi abençoado. E comente. Gostaria de saber a sua opinião sobre essa passagem. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com todos nós. Amém.